deixa um like. Fala um pouco sobre o Big Five, assim, eu tava falando pra você em off que é um... Eu acho muito interessante o assunto de personalidade, sabe? Então, Sabe por que que eu pensei em falar? Porque eu falei, eu vou puxar isso com você, porque você fez uma pergunta ainda sobre você, falando, poxa, eu tive uma história de vida que eu não tive muito elogio, e quando eu recebo uma frase hoje, seja negativa, aquilo pega demais, e uma positiva você joga fora, não é? E aí, quando eu tô com as minhas pacientes no consultório, eu gosto de contar para elas do Big Five, porque pode fazer sentido também para te ajudar a se entender. E o pessoal se entender também. Então, o que que é o Big Five? É uma teoria de personalidade, é mais aceita hoje, desde 1980. Então, se você for estudar personalidade em Harvard, eles vão estar falando sobre o Big Five. E quem gosta do assunto pode procurar um psicólogo mais expoente da área, que é o Brian Little. É bem interessante, tem TED Talk dele falando um pouco Legal. mais, tá? E livro dele, tô lendo o segundo livro dele. E aí eu vou dar uma resumida. O que sabe-se hoje, até então, é que existem 5 traços de personalidade que são genéticos, que eles conseguiram perceber desde o recém-nascido e acompanharam esse bebê até a vida adulta e eram traços que permaneceram. que demais. Olha que legal. Então são 5 traços, por isso que chama Big Five. E aí o acróstico, que eu já vou falar o que que é, que eles usam é a palavra Ocean. O-C-E-A-N, são as letrinhas que cada uma significa um traço de personalidade. O primeiro traço de personalidade, que é a letra O, é o quanto a gente é open to experience, quanto a gente é aberto a novas experiências. Então, eu vou sempre lembrar que é um traço genético, veio no chip do bebê. Então, o Lutz, ele nasceu, vamos brincar, de 0 a 100, ou um bebezinho já, curioso, querendo saber como que funciona esse mundo, um bebê que você punha no chão e ele era explorador, uma criança que ia para a escola e a professora conta algo novo e tem uma novidade, alguém foi viajar. É uma criança que você muda de ambiente, vai fazer uma viagem, ela tá mais interessada em conhecer do que ficar medrosa. Então, o quanto você é aberto a novas experiências, e pessoas abertas a novas experiências são geralmente muito criativas, porque se ela está aberta à experiência, ela tem mais estímulos, portanto, mais criatividade. O oposto seriam pessoas fechadas à nova experiência. Nasceu assim. É uma pessoa que prefere ir no mesmo restaurante. Se puder fazer o mesmo tipo de viagem. Vamos pra lá, a gente já conhece, a casa é boa, sabe? Tipo, menos é mais. Para essa pessoa, menos é mais. Não tem um melhor e um pior, tem onde elas vão se adaptar na vida, tá? Uma pessoa aberta a novas experiências, um podcast com um monte de profissional diferente deve ser legal. Uma pessoa fechada a nova experiência, só fazer podcast já prefere trabalhar numa coisa no escritório, tal, rotina, tudo bem? Então, não existe totalmente aberto ou totalmente fechado. São graduações, tá? Finge que é de 0 a 100. Quanto aberto você é. Você tem um nível disso, não é que você é 100 ou 0, né? Isso, eu sou 80 aberto. Beleza. Às vezes a vida te fez mais aberto, te ajudou a melhorar, né? A vida às vezes vai moldando uma característica nossa que era genética. Então, falamos a primeira letra. A segunda chama consciousness, que é, em português, conscienciosidade. A gente não usa essa palavra, então eu gosto de falar, tipo, disciplina e organização. Como que um bebê já nasce mais disciplinado ou não? Então, vamos pensar... bebê recém-nascido é difícil de ver, então vamos pensar numa criancinha, tá? Ela tá na escola e aí o caderninho organizado, estojo arrumado. Aí a professora fala, olha, vai ter prova no dia 17. Pega a agenda, anota, né? Na minha época era agenda, né? Anota, dia 17, prova de matemática. Aí, trabalho dia 19, já tá anotando, né? Ela tudo organizadinho. Aí, no dia 19, ela vai entregar o trabalho.
certamente, ela vai fazer o trabalho e vai entregar. Se ela for muito conscienciosa, disciplinada, organizada, o trabalho tá feito antes. Tá tudo certo. Só que tem aquela outra criança, que geralmente tá no grupo dessa, que chega no dia 19, não é? Sempre tem. Que daí no dia 19, ele vê todo mundo entregando o material e ele fala, cara, o que vocês estão entregando? O trabalho. Hoje é dia Tinha 19. trabalho hoje? Que trabalho? Cara, Esse era eu. é sério. Então, a gente vai. Depois a gente fala sobre isso. Olha que legal. Cara, desde pequeno. Desde pequeno a gente tem algumas coisas. E aí, o que é sacanagem é que você vive. Aí você me falou lá no começo, por que, que a gente vai ficando triste durante a vida? Por que, que a gente vai perdendo a felicidade? Porque essa criança, ela não tá fazendo isso de sacanagem. Mas talvez ela tome várias broncas como se isso fosse um defeito e não uma característica. Faz sentido? Pra caramba. Cara, Ela tem que se adaptar a um sistema, né? isso, o sistema, e a mãe colocou num sistema assim, tipo, estuda num colégio metódico, tal, que canta hino nacional, né, militar. Mas essa criança vai pirar, né? Então, e aí a gente consegue entender até um pouco, não completamente, mas pessoas que procrastinam. A gente consegue entender por conta da organização. Ela não sabe o que faz primeiro. E aí eu falo até de uma característica minha, né? Que sobre conscienciosidade, embora eu seja organizada para algumas coisas e tal, eu sou responsável, mas eu não sou organizada, é diferente. Então, eu quero fazer tudo para tirar 10, tá? Mas às vezes o pessoal falava, então, você não trouxe o texto? Eu falava, meu, que texto? Cara, que horas que a professora falou isso que eu não ouvi? Tipo, esqueci a lancheira na escola, blusa na escola. Você lembra que eu te falei? Eu ponho a bolsa ali, mas tô com medo de pôr e esquecer. Aham. Cara, é uma característica minha. E assim, melhorei muito com a vida. Porque pra eu estar onde eu tô, eu tive que fazer muito esforço. Teve que aprender a melhorar. Melhorar. A lidar com essa característica. Exato. E no caso, melhorar. Então, imagina um podcast onde eu tenho vários convidados, cara. Eu não vou no dia? E assim, mas eu sofro. Não tem uma agenda, né, e tal. Então, tem muita gente aqui que não é tão conscienciosa, organizada, não é de maldade, mas isso atrapalha a vida dela. Enfim, falamos da segunda característica. O C. A letra E, é muito legal a letra E, que é grau de extroversão. Só que extroversão, a gente só pensa em socialização, né? Olha que bonito. Dentro do Big Five, o que é ser uma criança extrovertida? É uma pessoa que recarrega a própria energia estando em contato com outras pessoas. Ela se sente energizada. Ela precisa dos outros para se sentir feliz. Então, na quinta-feira, ela começa. O que a gente vai fazer amanhã? Não sei o quê. Onde a gente vai? Quem que a gente vai chamar aqui em casa? Vamos sair? Vamos pra festa? Vamos não sei o quê. Essa é a extrovertida. Ela acaba sendo mais sociável porque ela precisa das pessoas para ter energia. E aí, às vezes, ela casa com o introvertido, que é a pessoa que perde energia estando com os outros. E ganha energia quando tá sozinha. Então, o introvertido, ele até vai para uma festa. Ele foi na sexta-feira pra festa. Cara, no sábado e domingo ele precisa ficar no sofazão assistindo Netflix pra ele descansar. Ele fala, eu preciso descansar, cara. Eu preciso subir minha pilha de novo. E às vezes um casa com o outro, né? Você só pensa em Netflix. E você só pensa em ir pro shopping. Não. Às vezes é uma característica, um traço de personalidade. Eu acho muito. Esse é muito interessante, Não é? né? Eu tenho os meus dois melhores amigos, assim, as pessoas que eu mais convivo. Um é, tipo, o introvertido máximo e outro é o extrovertido máximo. Então, observar essas diferentes formas de funcionamento é muito interessante. É muito legal. E isso impacta na comunicação. Eu não vou aprofundar muito, porque senão a gente fica quieta amanhã, tá? Mas o extrovertido, o que a gente já sabe sobre o extrovertido? Ele tem uma comunicação direta. Ele tem mais comunicação direta. Então, quando ele gosta de você, ele gosta de você, tá? Ele fala, eu gosto de você. Se ele é um introvertido, cara, como é difícil falar que ele gosta de você. Sabe? Tipo, não sai essa frase direta. Vem. Tipo, porque a habilidade, a gente tá falando talvez de habilidade social, né? Querendo ou não, um treinou mais que o outro também, Exato. Né? Uhum. E quem sabe, tá? Quem sabe,
no nosso cérebro, existe, tá? Mas no nosso cérebro existe uma parte relacionada à socialização, onde para algumas pessoas tem mais habilidade e outras menos. Se a gente falar do autismo, por exemplo, a gente está falando de uma dificuldade na habilidade social. Cara, é DNA, não é? Enfim. Então falamos do extrovertido. Aí a letra A, que eu adoro, a letra A em inglês é... já vou lembrar. Em português, afabilidade, que a gente não usa também, mas é tipo empatia. Mas olha a empatia. O que é a empatia nesse sentido? Eu consigo pensar como o Lutz vai se sentir, então eu tomo cuidado, porque eu quero que você fique bem, tá? Então, se eu sou muito empática, muito afável, que é a palavra, talvez eu tenha dificuldade de falar não. Por quê? Porque, poxa, vai chatear o Lutz, né? Uma pessoa muito amável, você pode falar, nossa, amável é uma característica maravilhosa, quanto mais amável, melhor, depende. Pra aquela pessoa Pra pode quem? ser ruim, né? Pra ela pode ser ruim, porque ela é tão amável que ela vai numa loja, ela experimenta roupas, ela não gosta de nenhuma, mas fica com dó da vendedora, né? E aí ela fala, tá, eu vou levar essa meia. Só pra levar, entendeu? Ou pede desculpa, desculpa, hoje eu não vou comprar nada, se sente mal, sabe? Então, esse é o grau de amabilidade. O oposto, se a gente for pegar 100 e 0, é o combativo. Então, eu vou contar eles na sala de aula. Amável, tá? A professora... O amável. Pessoal, vamos ficar quieta, professora, ó. Gente, Tá tentando sério, dar aula aqui. coitada, meu. Tá dando... tentando dar aula. O amável, tá? O combativo. Não, e aí, você viu, cara? Não tá nem aí pro outro. E se ele tiver... Não concordo, professora. Não gostei disso aí que a senhora falou. Não, acho que não tem nada a ver. Vi um outro trabalho, não tem nada a ver. Ele não se preocupa como ela vai sentir. Ele se preocupa nele. Ele se preocupa com ele. Ele é combativo, ele tá pra combate. Quando você vai combater, você quer que o outro se dane, né? Então, uma pessoa muito amável, às vezes ela faz terapia pra ser um pouco mais combativa. Pra ela conseguir colocar a opinião dela. Ser 100% amável não é legal. Ser 0%, né, por cento amável ou 100% combativo também não é legal. Um cara agressivo, né? E eu pessoa falo... chata de lidar, aquela pessoa que discute tudo, né? Tipo, sempre tá certo. Sim, mas ele tem uma função social importante. Eu sempre coloco eles para brigar pelos nossos direitos na rua, né? Às vezes você não vai lá brigar, mas ele vai. E aí ele é o lá da Verdade. frente. Cara, ele é o cara que tá pronto até para tomar tiro na frente. Verdade, cara. Olha que Porque ele vai interessante. buscar os direitos dele. É a opinião dele acima de tudo. Então, todo mundo tem seu papel importante, né? Muito interessante, verdade. E o último, que era onde eu queria chegar, que talvez faça sentido para você, que é a letra N, que eles chamam de neuroticismo, é um nome ruim, mas um nome muito bom é grau de instabilidade emocional. E eu vou te explicar o que é isso. Uma pessoa que tem um alto grau de instabilidade emocional, geneticamente falando, vamos sempre lembrar, não tô falando que a vida te deixou ansioso, não, tô falando do bebezinho que nasceu. Vamos pensar, é um bebezinho, mas instável emocionalmente. Então ele vai chorar mais, ele vai ter mais medo, vai para um ambiente novo, ele fica assustado, ele não vai para colo de gente diferente, tudo é meio perigoso para ele. O que é ser instável emocionalmente? Eu gosto de fazer assim, ó. Todo mundo que vive uma situação de estresse sai do eixo, tá? Então, sei lá, você vai pro colo de uma outra pessoa que você não conhece e você sai do eixo. Tipo, quem é essa babá? Mas a pessoa instável emocionalmente fica assim, ó, um tempão. Ela precisa de 1 mês com a nova babá pra aceitar a babá. Quem é mais estável, então ela viu, foi pro colo da babá, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi pra uma escola nova, um instável emocionalmente. Tá. O mais estável... E aí a gente pode pegar isso. O que é isso do ponto de vista fisiológico? Muito provavelmente o animal
vamos chamar até de animal, porque agora eu vou falar de evolução. O animal mais instável emocionalmente é aquele que tem o sistema de alarme lá dentro mais acionado, tá? Então, ele é assustadinho porque ele tá atento aos perigos, e ele é o atento aos perigos. E o mais estável provavelmente não é o que vai cuidar de todo mundo, porque ele tá de boa. Ele assusta, mas ele tá de boa. Então, dentro de uma comunidade, né, dentro de um grupo de animal, cara, como é importante o neurótico, né? Porque ele fica atento aos perigos para avisar a galera, para avisar o tranquilão. Então, ser tranquilão é legal para a pessoa, mas tudo depende, você concorda? Tudo depende. Tudo depende de grau, né? Quando você é 100% neurótico, é muito sofrido na vida. Porque tudo é muito grande. Então, alguém fala pra você, Lutz, não gostei do seu podcast. Se você tem um grau de instabilidade, não sei que número, tá? Mas mais pra cima, aquilo ressoa dentro de você. Será que eu não sou bom? Será que nananã? E uma outra pessoa fala, beleza, não gostou. Tipo, não é gostoso receber. Ninguém acha gostoso uma crítica. Mas ela consegue, tipo, sai logo, entra logo no eixo, tá? Esse, pô, é sem dúvida o meu principal, assim. Eu já fiz até o teste. Ah, você fez? Fiz. Eu não lembro os outros, mas eu lembro que o neuroticismo era bem alto. Bem alto? Bem alto. Ah, então, Eu sou pensei... bem assim mesmo, assustadinho e tal. E desde moleque. Olha isso, desde, tipo, 3 anos de idade eu já tinha medo de, tipo, entrar no mar. Será que tem um tubarão? Será que não tem... Entendeu? Ou, sei lá, Isso. um pouco mais velho, assim, com 5, 6 anos de idade, eu me lembro de, tipo, ter medo de ser sequestrado, tipo, umas coisas loucas, assim, sabe? Mas sei lá, que talvez eu tenha visto em algum filme, alguma coisa. Mas grudou. Grudou. E realmente, até hoje, talvez o que eu mais... Minha busca principal, assim, no mundo da saúde mental é ser uma pessoa mais... Estável. Estável. Exato. Que é o... Essa é a melhor palavra. Então, quando... Pra você saber, ó, eu trouxe esse assunto, legal que você já sabe, mas é mais uma coisa pra você lembrar. Então, quando alguém te fizer uma crítica, por exemplo, lembra disso. Cara, como a crítica me pega, né? Pega, tipo, eu sou mais sensível. Eu não gosto da palavra neurótico, tá? Acho que a palavra é muito ruim. Porque é ruim mesmo, né? Mas é verdade, tipo, Não, mas você é mais dependendo do nível. sensível. Você tem mais sensibilidade ao medo. Você é mais sensível ao medo. É um alerta o tempo inteiro. E aí fica uma dica pro pessoal, tá? Quando são crianças, desde pequena, que tem medo de mar, tem medo da chuva, tem medo de não sei o quê, tem medo de não sei o quê, isso dá um sinal de que é uma criança que veio mais sensível. São pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque essa pessoa já é mais sensível ao medo, mais sensível ao estresse. Mais sensível ao estresse, na verdade, essa é a boa palavra. Essa pessoa entra no mundo onde tem um amiguinho que faz bullying, ela vai tirar nota baixa na escola, porque todo mundo vai tirar um dia uma nota baixa, ela não vai ser boa em alguma coisa, porque isso acontece na vida de todo mundo, dos estáveis e dos mais sensíveis, dos mais instáveis. Essa criança, ela precisa muito não é, de um acolhimento especial, sim, não é proteger, tá, mas entender. E aí, deixou o seu like?